Graça e paz a todos que estão presentes aqui, você de longe que está nos ouvindo e você que um dia poderá assistir isso, quem sabe o filho dos meus netos, um dia ouvirão o bisavô, tataravô, pregando, se até lá estivermos por aqui ainda, né? Nós que eu digo a humanidade. Muito bem, quero começar essa conversa com você hoje falando o que eu falei no culto passado. Acende a luz aí, Flor. No culto passado, eu comecei falando o quê? Vamos ver quem está atento. Que pena, ó, que pena, se você não lembrar. Tem uma pena aqui na minha Bíblia. Eu guardo umas coisas dentro da Bíblia, depois eu nem lembro o que estava, e vou vasculhando, eu acho. Esse dia eu achei uma folha de uma árvore antiga, que eu peguei lá, quando nós fomos acampar em Jarudório, não, é Paraíso. Uma folha de árvore. E eu sempre carrego o meu convite de casamento dentro da minha Bíblia, para lembrar dos votos que eu fiz para essa baixinha. Quem lembra que eu comecei falando no culto domingo passado? Você vai ficar olhando na Bíblia agora. Olha para mim, nós estamos conversando, quero conversar com você. Olha nos meus olhos. Jesus um dia vai olhar nos seus olhos. Se Jesus estivesse aqui agora, olhando nos seus olhos, ou se você chegasse agora na presença de Deus, o que você falaria para ele, Marquinhos? Eu tenho uma coisa para falar para ele, assim que eu ver ele, se eu chegar lá, né, para ser recebido ou mandado para o outro lado, eu vou chegar, se eu chegar lá na presença dele, eu tenho uma fala para ele. Eu vou falar assim para ele: como que o senhor pode amar um cara como eu? Como que o senhor pode acreditar em mim? Como que o senhor pode me receber aqui? O senhor sabe quem eu sou. O senhor sabe o que eu fiz. Como que o senhor pode amar tanto desse jeito? O que o senhor viu em mim para deixar eu entrar aqui? Eu tenho certeza que ele vai dizer: de você mesmo eu não vi nada de bom, mas eu vi em você o meu filho. Porque só vai entrar lá quem tiver o filho. O texto que estava escrito aqui nas nossas paredes, eu vou voltar a escrever aí. Um deles é: quem tem um filho tem a vida eterna. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não sei o que você pensa sobre isso, achando que consegue resolver a sua vida sem ele. Achando que seus malabares aqui na terra, o seu jeito articulador de ser, vai te dar o direito de entrar no céu. Se Jesus disse, e eu vou voltar a dizer o que eu disse no começo do culto, e todo culto eu vou começar falando sobre isso: é impossível entrar no reino do céu, senão isso. Eu vou começar todo o culto com isso, até você entender o que é isso. Quando nós morávamos lá no Poncho Verde, nós ficamos 3 ou 4 meses, Val, não sei se você lembra, em cima de um texto. Nós ficamos uns 4 meses aqui ministrando Lucas 17 sobre Jesus, falando que no final seria como os dias de Noé, como os dias de Ló. Eu não consegui, Júnior, ir para outro texto, e eu estou agora nessa fase. Eu não consigo, enquanto Deus não me der outra direção, eu não vou sair desse texto, João 15. Você vai enjoar de ouvir eu falar sobre João 15. Talvez lá na sua casa você: eu não vou no culto, sabe? Porque eu já sei que o pastor vai pregar e falar sobre João 15. Só que você ainda não sabe nada de João 15. E o que você sabe às vezes é o que está escrito, mas não sabe o que tem por detrás das letras que Jesus diz: aquilo que eu tenho dito para vocês, as minhas palavras são espírito e vida. Val, eu conheço professor de seminário teológico que não é nascido de novo. O cara dá aula em seminário. Eu conheço pastor, Sérgio, pastor que falou assim: eu nasci de novo depois que eu estava pregando há mais de 10 anos. Que dirá nós aqui? Às vezes que sentamos, ouvimos e saímos daqui do mesmo jeito. Não acontece algo sobrenatural. Gilson, é uma coisa incrível. Você deve conhecer gente assim. Você fala assim: esse aí diz que é crente? A vida que está levando. Por quê? Porque ele diz que é. Ele acha que é, mas ainda não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, Gilson, você conhece alguém que nasceu de novo? Humanamente não, né? Morreu, acabou.
Nicodemos pensou dessa forma, igual você, vou ter que voltar na barriga da minha mãe? Não, Jesus falou, você tem que nascer da água e do Espírito. O que a gente chama aqui de nascer de novo, Jesus fala de nascer de novo em João 3, que eu comecei o texto lá em João 3 e pulei para João 15. Jesus fala para Nicodemos, você, Nicodemos, precisa nascer de novo. Ainda ele não fala você, Nicodemos, ele diz assim, todo aquele que não nascer. Quem que é esse todo aquele? Eu e você. O mundo todo. Evelyn, se não nascer de novo, Jesus não pode ver. Aí no outro versículo diz que não pode entrar. Júnior foi lá assistir a final. Pode entrar lá, foi na arena, né? Você pode entrar, Júnior? Por que você pode entrar? Porque você comprou o ingresso. Só que no céu não se compra ingresso para entrar. Não tem à venda um ingresso para entrar no céu. Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. E não foi o preço de ouro e prata. Foi preço de sangue. Alguém derramou sangue para você e eu temos o direito de entrarmos na presença de Deus. Você sabe o que é isso? Por isso, Marquinhos, eu não tenho como chegar diante dele e falar assim, e aí, camarada, beleza, tudo bem? Eu vou falar para ele o que o Senhor viu em mim. E se eu estou aqui, eu te agradeço, porque eu não mereço. Tem uma frase que diz assim, ninguém vai para o céu porque merece. E ninguém vai para o inferno sem merecer. Entendeu? Só estava no inferno porque quis ir. Porque o céu estava disponível para ele. Mas ele não quis o céu, ou às vezes ele quis, mas comprando o ingresso para entrar e não consegue comprar. Porque ele não entendeu que é de graça. Pela graça. Mas alguém pagou um preço. Lembra da frase que diz, não existe almoço de graça? Quem já viu essa frase? Está aí nas internet da vida. Existe almoço de graça? Lógico que não, alguém paga. Você pode não estar pagando, mas aquela comida não caiu do céu. Alguém enfiou a mão no bolso, ou alguém enfiou a mão no bolso do povo, pegou os impostos e toma uma comidinha de graça para você. Tem gente que acha que o governo dá as coisas. Vamos derrubar nós aqui. Tem gente que acha que o governo dá as coisas para o povo. O governo não dá nada, o governo não produz nada. Você sabia que o governo não produz nada? Ele só pega o que é produzido pelo povo em forma de impostos. O imposto é livre, não é imposto. Já, o nome já diz, né? Eles estão impondo para você ter que pagar o imposto. E se você não pagar, o que vai acontecer? Você que tem empresa, está lascado. Vão cortar o seu empréstimo, você não tem nota fiscal, vão cair em cima de você e você vai morrer financeiramente. O governo não dá nada, ele repassa aquilo que pega de alguém. Esse alguém é da classe produtora, a classe que produz, a classe que faz movimentar a vida financeira. E tem gente que não entende isso, fica achando que o governo é bonzinho, está dando bolsa disso, bolsa daquilo. Ele não está dando, ele está pegando de alguém. Tem uma frase famosa também que diz, debaixo de um folgado, sempre tem um sufocado. Grava essas frases aí, eu gosto delas. Debaixo de um folgado sempre tem um sufocado. Se você está comendo sem pagar, alguém está trabalhando 2 vezes mais para pagar o que você está comendo. Dá para entender isso? Só que o povo fala assim, eu não quero nem saber. Nós estamos indo para a 2ª ou 3ª geração já de gente adulta que nasceu com essa mentalidade. Eu não preciso trabalhar, porque tem alguém que me banca. Infeliz dele, né? Isso está chegando um número grande, ao ponto de não ter tanta gente para trabalhar, para sustentar esse povo que não quer trabalhar. Mas o trabalho é escravidão. Meu amigo, desde lá do Éden, Jesus falou, você vai ganhar o pão do suor do seu rosto. Mas eu estou lá no sol, então estuda, porque caneta é mais leve do que picareta. É assim que é para todo mundo. Eu conheço gente formada que está trabalhando de Uber. E aí? Tem gente formada vendendo lanche na rua, que está ganhando mais do que a graduação dele. Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que o evangelho é para o simples e é para o erudito. É para o intelectual, o médico, o doutor, o advogado, o juiz, mas também é para o João, o Zezinho ali que mal estudou, mas tem uma compreensão da vida, do mundo, e sabe que se ele não trabalhar, o negócio fica ruim. Então, estou falando isso porque não é possível nós irmos por um caminho onde a gente acha que o nosso jeito é o melhor. Eu vou sempre começar nessa premissa. Você precisa, eu preciso, nós. Quando eu falo
você depressão que eu não, né? Nós precisamos nascer de novo. Gilson, nascer de novo que Jesus fala é aquilo que você já ouviu gente falar, fulano converteu. Só que tem gente que converte, Gilson, para a denominação. Ah, o cara era aquilo, virou outra coisa. O cara estava numa religião X, foi para a religião Y. Isso não é conversão, isso é mudança de time. E não adianta você mudar o time se você não aprender a jogar o jogo. É assim que é no casamento, sabia? Tem gente que fala assim, eu vou trocar de esposa. Ele está achando que a outra esposa vai ser a... eu vou trocar de marido. Esse dia a pastora estava atendendo uma pessoa assim. Falou, meu Deus do céu, eu saí de uma fogueira, caí numa fogueira pior ainda. O cara que eu arrumei é 10 vezes pior que o que eu tinha. Falei, por que está com ele? Tipo assim, carência, não tinha para onde ir. Ele cantou aquela musiquinha para mim, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Eu fui lá, chorei, a hora que eu vi, eu estava morando com o cara. O cara está sugando meu dinheiro, pegando minhas coisas, me maltrata. Sai dele, vaza. Porque as pessoas acham que trocando, tem gente que faz isso com a igreja. Eu vou sair dessa igreja, ele está achando que lá na outra igreja ele não vai ter traição, mentira, gente pecando, igual ele, igual nós. Eu sempre falei isso para vocês, a igreja é igual a Arca de Noé. Tem bicho de todo tipo. Tem bicho que faz cocô pequeno, igual o cabritinho, tem bicho que faz cocô grande, igual elefante. Tem bicho que... Gambá na arca, meu Deus do céu. Como que eles faziam com o gambá? Não sei. Eu não sei. Eu sei que Deus tem a saída para tudo. Então, queridos, é impossível nós entrarmos na ministração, na caminhada de João 15, sem entendermos esse princípio. É preciso nascer de novo para você tentar entender João 15. Você tem que passar em João 3, Jesus falando para Nicodemos, tem que nascer de novo para ver, tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. E entrando no reino de Deus, se convertendo, não mudando a religião, mas mudando a mente. Mudança de mente. E é lógico, quem está numa religião que engana, a hora que a mente muda e fala, isso aí engano, não vou ficar aqui, vou para uma religião que ensina a palavra. E aí, sai na captura de um lugar. Por quê? Porque tem um monte de... Hoje o cardápio é extenso. Tem igreja com barulho, sem barulho. Um dia perguntaram para mim, lá na sua igreja o povo fica de pé no louvor? Eu falei, não. Mas por quê? Eu falei, porque nós não temos necessidade de ter que ficar em pé, mas quem quiser pode. Você já viu quando a gente vai na outra igreja, né? A gente vai na outra igreja lá, o povo começa do louvor, todo mundo de pé, eu vejo alguns de vocês sentadinhos. Fala, o povo está adestradinho, tá vendo? Tudo sentadinho. Mas não é porque é obrigação, é um costume. É uma tradição. Mas é o ficar de pé que quer dizer que está na unção? Não. É ficar sentado quer dizer que não está na unção? Também não. É ficar todo domingo ouvindo quer dizer que ele nasceu de novo, se converteu? Não. O que quer dizer que a pessoa nasceu de novo? Eu vou voltar lá de domingo passado. Quem estava aqui sendo apresentado? O Nenezinho. Cadê o Nenezinho? Por que ele não vem no culto? O Bernardinho. Por que ele não vem no culto, Júnior? Ah, a mãe não quis, o pai não quis. Que se lasque para a mãe, ele vem sozinho. Pode vir? Ele pode vir? Por quê? Porque ele é dependente dos pais, dos avós. Assim que nós vamos fazer. Quando você nasce de novo, você se torna dependente, você se torna uma criança aprendendo o gugu da bilu. Só que Deus não vem fazendo isso para você sempre. Quando eu preguei sobre isso, alguém colocou assim, nós temos que nascer todo dia. Eu falei, pensei que é pastora. Quando as pessoas escrevem essas coisas, ou falam, ou pensam essas coisas, elas nem estão pensando no que estão falando. Porque se você nascer todo dia você vai ser uma criança. E Deus não quer tratar você todo dia como uma criança. Você já pensou? O Theo, por 20 anos, você chegar nele, vem cá, Theozinho, você tá no colinho da mamãe, bilu, bilu. Que bilu, bilu, meu amigo? Você trata de arrumar suas coisas, catar as coisas e arrumar um trampo. Eu não sou dessa paixão de Deus paternalista ao ponto de ser tão infantil de, ai, Senhor, me ajuda a atravessar a rua, pega na minha mão, porque eu não sei. Eu imagino que Deus chega uma hora e fala assim, Marquinhos, eu já te ensinei como é que atravessa a rua. Olha de um lado, olha do outro. Não vem carro? Vai. Não precisa mais pegar na mão. Porque você não é mais criança. E Paulo vem falar isso nas cartas. Ele chega e fala assim, eu estou tratando vocês como crianças, dando leite. Porque se eu for dar uma comida mais sólida, vocês ainda não suportam comer uma rabada. Esse dia eu já não trouxe uma rabada para mim. 11 horas da noite. Não, era meia-noite. Eu só não comi porque eu já tinha comido, eu olhei para aquela rabada e falei, Senhor, tem misericórdia.
Tá muito tarde para comer, não vou nem dormir. Mas no outro dia no almoço, tome. Por quê? Porque rabada não é uma comida que se dá para Bernardinho. Ele tem que comer, beber leite de peito, que é uma criança. Mas você com 50, 30, 20 anos, 10 anos na fé cristã, quer ficar tomando leitinho de peito ainda? Você me desculpa, você que está em casa, você que está aqui. Mas Deus não tem esse tipo de tratamento infantil. Cresceu, caminhou, avançou, entendeu? Agora vai viver a vida. Ah, mas como? Pergunta para ele, Senhor, como que eu devo fazer? Tem hora que ele vai falar para você, faça assim, Sérgio. Tem hora que ele vai falar assim, não faça. E tem hora que ele vai ficar em silêncio e não vai falar nada. Para deixar você raciocinar se você faz do seu jeito ou busca na palavra dele o jeito dele fazer. Porque você vai, com as suas atitudes, dizer, eu não sei fazer nada sem o Senhor. Porque o Senhor disse, lá em João 15, no versículo... deixa eu ver aqui... Ele diz lá em João 15, no versículo 5, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Para que em mim, porque sem mim, nada podeis fazer. Jesus fala, sem eu vocês não vão poder fazer nada. Aí você fala, mas eu faço, construir uma chácara, eu furo poço, eu trabalho, eu tenho uma empresa, eu tenho dinheiro, eu montei minha empresa, comprei um container, eu ponho pisos, tudo seu Senhor. É? Jesus diz que sem ele você não pode fazer nada. Isso aí que você está fazendo não é nada. Perto do que ele quer fazer com você. E uma delas é salvar você. Você não pode se salvar. Entenda uma coisa, você não pode se salvar, que você pensa que vai chegar uma hora que você vai estar quase morrendo, vai vir um anjo e falar, oi Marquinhos, eu sou o anjo, vim querer saber, você quer ir no céu ou não? Não vai dar nem tempo de você pensar. Tem gente que, aquele povo que estava lá no submarino, que não subiu, aquele povo que o avião caiu, diz que lá ainda antes da queda, todo mundo já tinha morrido, por causa da despressurização. Aquele povo lá nas cavernas que ficou enterrado lá, passou dias e dias para encontrar os caras. Chegou uma hora que eles já estavam mortos. E tem gente que está assim, ó. Esse dia eu vi um vídeo de um pastor pregando, e ele falando igual eu estou falando, e de repente ele morreu pregando. Deus me deu uma graça de fazer isso. Pelo menos não vou estar fazendo coisa errada. Não sei. Você deita para dormir e não acorda. O direito vai lá e põe um remedinho para você dormir para sempre. Você vai ver que você está lascado. Fica esperto, mulher tem isso. Tem homem que mata a mulher de desgosto, e mulher mata o cara de outro jeito. Não é assim, mulherada. Os homens não matam a gente de desgosto. Eu sei como que é. Aqui em casa não é diferente. Tem que chegar nela. Eu tenho que me converter ela todo dia. Fala lá, o último versículo de Malaquias, o último versículo do Velho Testamento. Quando vai entrar em Mateus, o último versículo diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ali está dizendo que vai acontecer um fenômeno na sua casa, na sua família, e deve acontecer onde você se converte, o seu coração se converte aos seus filhos, e o coração dos seus filhos se converte a você. Não é no sentido de, meu pai é minha salvação, não. É no sentido, você é meu pai, eu tenho que te honrar, me perdoe por tantas coisas erradas que eu fiz e falei. Tem gente que nunca fez isso com os pais, e está esperando que os filhos façam com ele. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o homem planta, ele colhe. Você quer colher isso? Plante isso. Foi difícil para mim, Antônio. O dia que eu tive que chamar Daniel e Thalita e falar, vem cá, eu sou o pai de vocês, eu amo vocês, mas eu quero pedir perdão porque eu errei nisso. E adolescente, sabe como que é quando você faz isso? O adolescente faz assim. Saber que você está errado. Faz desse jeito às vezes. Mas quando ele vai amadurecendo, crescendo, ele vai vendo que ele é a mesma coisa que eu. Um ser que erra, que falha, que precisa se arrepender e pedir perdão. Pensa num serzinho duro de pedir perdão. Eu peço perdão para Deus. É lógico, você não vê ele. Ele não manda um raio para você falando assim, seu mentiroso, safado. Fica falando da boca para fora, porque no outro dia está fazendo a mesma coisa. Quanto tempo faz que você não chega na frente de uma pessoa, de preferência seu cônjuge, ou alguém da sua família, e fala, me perdoe, eu errei. A maioria das vezes a gente vem dar desculpas. O que é desculpa? Eu errei por causa disso e disso. Quer dizer, a culpa não foi minha, a culpa foi disso. Isso não é perdão.
Perdão não é apresentar desculpas, perdão é apresentar culpa e reconhecer a culpa. A falha foi minha, o erro foi meu. Não tem desculpa para eu ter te tratado mal. Eu gritei com você, falei mal com você. E às vezes a pessoa nem sabe, fala, Júnior, eu vim aqui te falar uma coisa, Júnior, que você não sabe. Mas eu quero te pedir perdão. Ué, pastor, o que foi? Eu falei mal de você para o Sérgio. Não, mas eu nem sabia. Pois é, você não sabia, mas eu sabia, isso estava me incomodando. Eu quero te pedir perdão, porque você não sabe, mas o Sérgio sabe e Deus estava vendo. Quando você não estava perto, eu falei mal de você. E eu falei, sabe o que? Não é só falei mal, eu falei isso, isso e isso. Quando a gente aprender a viver isso na igreja, aí sim nós vamos estar caminhando por um grupo de gente que nasceu de novo. Porque até então nós somos uma plateia de pessoas que gostam de vir no culto, ouvir uma palavrinha, dar uma passadinha no ego e dizer, nossa, o culto foi tão bom hoje, isso aí é o melhorzinho. Isso é o melhorzinho? Você tem que sair daqui confrontado pela verdade da palavra e transformado pelo poder da palavra, não do meu jeito de falar, mas do que a palavra está dizendo. E hoje está uma onda aí de coach, de igreja, eles falam da parede preta, né? Não tem nada contra eles, mas tipo assim, vamos fazer coisas que agradam, que fica agradável. A palavra de Deus, ela não está aqui só para nos agradar, ela está aqui principalmente para nos confrontar. E eu olho para a palavra, mas enquanto mais eu leio a palavra, mais eu vejo as minhas falhas. É como se pegasse luz, assim, a palavra de Deus vem como luz na minha vida. Eu estou andando assim na penumbra, falo, tá tudo bem, tá aparecendo nada de sujeira, ninguém está vendo. De repente, acende um texto na minha vida. E eu olho assim e falo, nossa, que sujeira, cara. Não tinha nem reparado. Pois é, estava escuro, você não via. E tem coisa que você não vai ver. As pessoas é que vão ver, está nas suas costas. Assim, olha que tamanho de sujeira nas costas do Júnior. Sabia que o Júnior tem uma berrugona nas costas? Quem sabia disso? Eu sei porque eu já vi. Ele quase não vê, mas eu vejo quando tira a camisa. Por quê? Porque tem coisas que você não vê, os outros veem. E o amigo vê e fala, Gilson, eu te vi fazendo o que você não devia. Você não manda na minha vida. Tá bom, não manda na sua vida não, mas cuidado. Viu, Tony? Cuidado quando você vai lá atender na casa da dona lá. Fica esperto. Ela chama você para pôr um piso e te recebe de camisola. Você fala, louvado seja eterno Senhor, tem misericórdia. Já viu isso? Já viu essa situação? Eu sei que tem. Amigo nosso que era aqui da igreja, vendia a passagem aérea, lembra? Diz que a mulher pedia, traz a passagem aqui para ir para a Europa, eu vou para a Europa. Eles trocavam, imprimia a passagem e levavam lá na casa da pessoa. A hora que ele chegava, pode entrar, o portão está aberto. Abria o portão, ele entrava. Entra aí na sala, que entrava na sala, estava a dona de camisola. Oi, você veio trazer minha passagem? Que bom. Preciso ir para a Europa, meu marido está na fazenda. E o cara era... Você viu um cachorrinho assim? Sabe se ele foi para lá ou para cá e tem o peito peludinho assim. O cara era bonitão. Ele falou assim, pastor, eu não aguento uma vida dessa. Eu falei, pois é, companheiro. Não é fácil não. Estou falando do homem com a mulher, mas acontece do homem fazer isso com a mulher também. Então, deixa eu ir para o texto aqui, senão eu não prego hoje. Só conversei com você. Quem não nasceu de novo não vai entender nada do que eu estou falando. E se você quer nascer de novo, leia João 3, experimente o poder de entregar a sua vida a Jesus. Entregar a sua vida a Jesus é mudar de vida. Mudar de vida não é assim, eu vou mudar para uma igreja. É Deus transformar o seu jeito de pensar e o jeito de agir. Sabe como que aparece na vida da pessoa um dos primeiros sinais que ela mudou de vida? O que muda primeiro? A linguagem ou a mente? A mente. Porque tem gente que tem a linguagem bonita, mas a mente... Entendeu? Quando a mente muda, um dos sinais que a mente mudou, começa a mudar a linguagem. Hoje eu vi uma palavra assim, o cara falou, porco come bosta porque gosta. Sabia? Assim é nós. Você repara nas redes sociais, o que a pessoa se sente alegre, feliz, só com o cocô. Cocô que eu digo é esses prazeres mundanos, de bebida, sexo, músicas de baixo calão, lugar onde todo mundo não está nem aí com Deus, o povo fica tirando onda. Lá no passado,
na Bíblia, eles estavam tirando ondas de Deus, com os deuses lá do Egito. E hoje o que acontece aí no carnaval da vida, eles fazendo essas coisas aí, não é nada diferente. O problema não é o que eles estão fazendo com a imagem de Deus, com Jesus lá daquele jeito. O problema é você que sabe a verdade e não vive o que deveria viver. De lá se espera isso. Por quê? Porque eles não têm temor, não amam, não estão nem aí, nem acreditam. Agora, para você que diz que acredita, precisa haver uma nova atitude, um novo jeito de viver. E não é fácil isso, Gilson. Não é fácil. Por quê? Porque você fala assim para a esposa, vamos orar, ela, quem orar o quê? A situação está difícil, amor, vamos pedir a Deus. Quem é Deus? O quê? Você não fala, pelo menos fica quietinho e ignora. Sérgio, eu conheço um punhado de gente que não ora com a sua esposa e quer vir aqui domingo orar com Deus. Deus olha para você e fala, que legal, né? Você não conhece a Escritura. Você não sabe o que diz lá em Pedro. Que o marido tem que santificar a vida da esposa. Orar por ela, abençoar ela. Ensinar a palavra para ela. Eu passei um bocado pedindo isso para Deus, Val. Sabe por quê? Quando eu me converti, eu estava aqui, ó. Recém-convertida, a pastora estava aqui, ó. Nasceu na igreja. Ela tinha se convertido há uns 3, 4 anos. Tudo que eu ia falar, ela já sabia decorar e salteado. Quem me discipulou por carta escrita foi ela, mandando com datilografia lá no quartel para mim os textos bíblicos, tudo bíblico, tem até hoje guardado. Tudo que ela fazia na máquina de escrever, colocava no correio e mandava para mim. Sabe o que era isso? Ela estava dizendo, você precisa crescer, meu jovem. Você ainda é um bebezinho em Deus. Cresça! Eu falei, Senhor, mas eu não alcanço a mulher, ela sabe muito, ela estudou muito, ela nasceu na igreja, eu estou começando agora. E Deus foi me dando graça, e ela foi fazendo assim comigo. Vem, 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 vem. Ela não parou de crescer, mas ela tirou o pé do acelerador até eu chegar no nível dela. Quando eu cheguei no nível dela, de conhecimento, de vivência, ela falou assim, agora assuma. E você é o homem da casa. Quem nasceu de novo sabe o que eu estou falando. Ser o homem da casa não é ser o mandão da casa. É ser o protetor da casa. É ser o provedor da casa. É aquele que chega e fala, deixa comigo. Ela fala assim, quem te conhece, eu sei que você não é nada, mas tudo bem, vai lá, campeão, arrebenta. Ela não fala isso para você, mas ela sabe. Ela fala assim, tá fraquinho ainda, mas vou dar moral para ele. É isso aí, meu lindão. Meu barbudão barba de lenhador. Pega seu machado e vamos, campeão, arrebenta. A mulher sábia faz isso pro cara. Mesmo sabendo que o machadinho dele não corta nem um talinho. Mas a mulher sábia faz isso. Ela chega e fala assim, ô lindão, a torneira lá quebrou, eu não queria chamar o encanador porque você é o cara para resolver esses problemas. Qual mulher que faz isso? De novo essa torneira pingando, eu já falei para esse traste que não resolve nada nessa casa. Né? Ou, o contrário, o marido falando da mulher. Nossa, lá em casa tem um problema, hein? Eita, mais desgramado. Filho, a manga é sua, você que chupa. Não quer? Então, eu mandei uma imagem para vocês de um barco. O que estava escrito no barco? Parabéns. Mandei lá no grupo e mandei no privado. Está escrito assim, se você não quer remar, desça do barco. Eu li aquilo e falei, pastora, eu falei, Florzinha, chega aí. Você está comigo nessa? Ela falou, algum dia você viu eu parando de remar? Eu falei, isso aí, companheira. Companheira. É assim que é, filho. Tem uma frase, falei pro Júnior esses dias, o Júnior deve ter decorado. Não é digno de provar do mel aquele que tem medo de se aproximar da colmeia por medo de picada. Ah, eu gosto tanto de mel. Vamos lá tirar. Eu não tenho medo de abelha. Ah, você gosta de comer, mas tirar mel você não gosta. Você reparou esse tipo de gente? Chega lá na chácara, né, Sérgio? Sérgio tinha a chácara lá embaixo. Nossa, tanque de peixe. Sérgio jogava aquelas rações, os peixes. Ninguém fala, posso dar uma pescada? Pega um peixe aí. Só que daí o cara que todo final de semana vai buscar um peixe. Fala, meu amigo, compra um saco de ração e traz aqui também. Não é, Sérgio? Né, Júnior? Porque o povo gosta de ir pescar, gosta de nadar. Por exemplo, aquela piscina que você tem lá, eu conheço gente daqui que ajudou a construir. Não ajudou? Pronto. Mas tem gente que não pôs nem uma gota de cloro lá e quer usar, não quer?
Aí quando você fala, não, a diária é tanto. Nossa, cara, não, eu fiz para todo mundo ficar nadando de graça. E eu gastar meu tempo, meu celular, eu fiz para ganhar dinheiro, filho. O pastor mesmo falou, não existe almoço de graça, hein? Na banho de piscina também não existe de graça. Bom, já perdi muito tempo aqui, que hora que já é? Meu pai do céu. Tem só 10 minutos. João 15. Você não vai entender se você não nasceu de novo. Grave bem isso. Nós vamos trabalhar sobre João 15, versículo por versículo. O que está escrito em João 15, versículo 1? Você vai decorar. Jesus diz, eu sou... Que videira que ele diz que é? Isso, só o versículo 1. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai, na minha tradução diz agricultor, tem tradução que diz o lavrador. Isso, só esse versículo. Nós vamos ficar em cima desse versículo hoje. Porque aí tem, vamos lá para a aula de português. Marquinhos, não vou perguntar que é para estudar. Quem terminou o ensino médio aqui? Val, professora de português. Frase, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Vamos para o português. O que tem ali? Análise sintática, gramatical, não sei. Eu sou, sujeito, eu. Verbo, sou. O quê? Videira, artigo definido. Videira. É um... O que a videira é? Uma televisão, um sapato, a videira é o quê? Um substantivo? Ou é um objeto direto? Objeto direto. Verdadeiro, substantivo. Então tá aí, ó. Só nessa frase tem verbo, tem sujeito, aí tem sujeito predicado, sujeito composto, sujeito simples. Eu sou um sujeito simples. O Antônio é um sujeito composto. Olha a roupinha dele combinando. Né? Tá, olha para mim agora, você não precisa ler Bíblia. Olha para mim, por favor. Eu sou a videira verdadeira. Você sabe o que Jesus estava dizendo quando ele diz eu sou? É a última vez que você vai ver Jesus no Evangelho de João falando eu sou. A pastora leu o texto aqui, começou Jesus falando eu sou. Vamos lembrar o que Jesus fala que ele é. Lá dos que você já leu na Bíblia. O que Jesus fala que ele é? Eu já preguei sobre isso uma vez. Ele diz que ele é o caminho. Só em João 14,6 tem essas três coisas. Ele diz que é o pão da vida, no Evangelho de João. A luz do mundo. O que mais? Isso é lá a profecia lá de Isaías sobre ele. Mas o que ele diz que ele é? Eu sou a porta, aquele que entrar por mim. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a água da vida. Eu sou a videira verdadeira. O pão da vida. Ele nunca disse eu sou o Cordeiro de Deus. Falaram dele, esse é o Cordeiro de Deus. Ele nunca disse eu sou o Cordeiro. Foi João que falou que ele era o Cordeiro. Porque ele sabia da missão dele. Quando ele diz aqui eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor, só nesse versículo, para você entender o nascer de novo, você tem que olhar para esse versículo e dizer: eu tenho que reconhecer que o Senhor é. Não o que o Senhor será, nem o que o Senhor foi, mas o que o Senhor é. E o Senhor é hoje, o Senhor é no passado e o Senhor é no futuro. Porque Deus não tem tempo. Ele está dizendo isso. Esse eu sou está dizendo, eu sempre fui, sempre serei e sou. Ele diz lá em Apocalipse, ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Aliás, alfa e ômega é o alfabeto grego. Mas ele está dizendo, eu sou a vida. Eu sou todo o alfabeto. Vocês não entenderam ainda. Quando o povo estava lá no deserto, aquela água que Moisés bateu na rocha e saiu para matar a sede, era eu. Você está entendendo Jesus falando assim, eu sempre estive com você, Marquinhos. Você pensa que eu apareci para você agora na igreja, no culto, lá na assembleia, quando você foi? Não, eu te conheço antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Eu sei quem você é e sei que você não vale nada. É difícil ouvir isso, mas é isso que nós somos. Você tem que só reconhecer isso, eu não sou nada sem o Senhor. Porque Ele vai dizer isso aqui, sem mim nada podeis fazer. Quando você entende que você é um traste,
um verme, um pecador, um religioso que fica tentando manipular o jeito de viver para chegar aqui no culto e dizer: graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos cantar o louvor. Não, fala, Senhor, eu vou cantar, mas olha, se não for o Senhor, não adianta afinação, não adianta nada. O eu sou, ele está dizendo, eu sou para você, Sérgio. Jesus dizendo, o que você quiser que eu seja. Sabe o que Jesus é para nós, Val? Sabe onde Jesus fica na nossa vida, Val? Você sabe, Júnior? Onde que Jesus fica na nossa vida? Na onde você põe ele. Se você pôr ele em primeiro lugar, ele fica. Mas se você não pôr ele em primeiro lugar, ele fica onde você põe ele. Ele não é intrometido, ele não é xereta, ele não avança adentro de ninguém. Ele diz que bate na porta. Se você ouvir a voz, abrir a porta, ele diz, eu entrarei em sua casa. João 3,20. Eu entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Ele não é o bope do celestial que chega e pô, mete o pé na porta e perdeu. Não. Ele é educado com o seu espírito. Eu escrevi para vocês esses dias aí que Jesus... esse Jesus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Ele veio do céu para a terra, Deus conosco. O Velho Testamento é tudo isso. Deus vindo, Deus vindo, Deus vindo. Quando nasce Jesus, Jesus é o homem que nasceu da Maria. Jesus era o único ser que não precisou de um Y para poder ter fecundação. Todo ser humano precisa do X e do Y para gerar um ser humano. Aí depois vai ver se vai ser 2x ou XY, né? Agora tem um monte de letrinha que eu estou colocando aí, mas tudo bem. Jesus não tinha o Y. Por quê? Porque não foi gerado da fecundação de um homem. E se ele tem um Y, é o Y do céu, do Yahvé. Porque ele é produto do fruto do Espírito de Deus. Maria só teve que emprestar o útero. Ela não precisou ter um orgasmo para poder sentir prazer, para poder ter relação com alguém, para ter filho. Não precisou disso. Biologicamente é uma coisa para louco, doido da cabeça crer nisso. Por isso que nós, os crentes, são chamados de doido. Porque doido acredita que ele abre o mar, que ele opera maravilhas, milagres, ele sara, restaura, ele cura, ele transforma. Ele pega um Zé Ruela, um bandido, um condenado à terceira instância e faz dele uma nova criatura. Pode fazer isso? Lógico que pode. Ele pegou Paulo, que matava os cristãos, fez dele o cara que mais escreveu o Novo Testamento, em termos de livro. Olha que interessante. Então esse eu sou, Jesus está dizendo, você lembra a nuvem que estava lá no deserto? Que vocês andavam de dia, aquele sol quente, escaldante, e uma nuvem vinha sobre o sol, e por onde vocês andavam, a nuvem estava andando com vocês, protegendo vocês do calor durante o dia. Vocês lembram da coluna de fogo? Que à noite, sabe que o deserto é assim, né? O clima do deserto é assim, de dia, sol intenso, à noite, frio intenso. Na época do frio, à noite lá no deserto, além de iluminar o caminho, ele também trazia aconchego, aquecia o povo. Jesus está dizendo, sou eu. Eu que estava lá. Esse dia eu estava vendo um estudo sobre isso, Val. Você sabe quantas pessoas saíram do Egito para seguir Moisés? Quem sabe? Faz ideia, Júnior, quantas pessoas saíram do Egito para andar lá no deserto rumo à terra prometida? Tem gente até hoje procurando a terra prometida. Jesus fala, eu sou a terra prometida. Vocês estão atrás de terra? Eu sou o que vocês precisam. Vocês não precisam de terra, vocês precisam de mim. Sabe quantas pessoas saíram? Aproximadamente, o texto diz que foram 613, 14 mil homens acima de 18 anos. Fora mulheres e crianças. E todo lugar tem mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geralmente tem mais mulher. E quando tem marido e mulher, tem criança. Então, eles fazem a ideia mais ou menos de mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito para a terra prometida. Agora eu te pergunto, o camarada que Deus levantou para coordenar esse povo chamado Moisés, tinha ou não tinha paciência para suportar
Milhares de pessoas. Ah, tá calor. Ah, tô com fome. Ah, tô com sede. Ah, quero carne. Ah, você tira nós lá do deserto para ficar aqui, lá do Egito, onde a gente comia. Ai, que saudade dos pepinos, das cebolas, do tempero. Ai, que gostoso. Agora tô aqui sofrendo por causa de você. E Moisés vai lá e fala, Deus, eu não aguento mais esse povo não. Eu tô por aqui já com eles. Tô reclamando de tudo. Deus fala, tá bom, eu vou acabar com eles. Não, aí também não, né? Não quer que o Senhor acabe com eles. Você acha que está diferente? Está diferente? Não está diferente, Val. Sai de um culto abençoado, chega em casa e começa a briga. Tá vendo? Você foi me levar para aquele culto, aquela confusão, e não sei o quê, e reclamação. Ah, tá vendo? Aí, ó, você agora não tem mais tempo aqui em casa, porque você quer trabalhar, ganhar dinheiro. Ah, você fica agora esse negócio de dar dízimo para a igreja, eu precisando pagar uma conta, e você fica dando dinheiro. E só murmuração, reclamação, 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 reclamação. Você não vê alguém falando assim, louvado seja Deus, porque eu não tenho uma conta vencida. Todas que tenho eu já paguei. Fala nisso, amanhã tem que pagar a IPVA do carro. Lembrei agora. Senta para comer, igual hoje a pastora ela assou uma costelinha que eu comprei, uma semana eu comprei a costela passar, não gosto de congelar a carne passar, mas ela assou a costelinha de porco ali, eu olhei para aquilo e falei, Senhor, quantas vezes eu quis isso e não tinha recurso, hoje a gente vai ali no mercado e compra uma costela e assa, olha o tamanho da casa hoje que eu moro, a minha cozinha é maior do que as casas que eu já morei, eu tenho mais para agradecer do que para reclamar. Só que ainda sou treinado, habilidoso em murmurar, reclamar. E foi isso que não deixou o povo entrar na terra prometida. Murmuração, reclamação. Eu não estou dizendo que você não pode apontar defeitos e falhas na caminhada que tem que ser mudado. Mas se você ficar só reclamando, 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 a Bíblia diz que você é murmurador e Deus não gosta de gente que murmura. Eu sou a videira. Eu sou, ele está dizendo, eu sempre fui, sempre serei, eu sou a água. Ah, essas mais de 2 milhões de pessoas, Deus fala para Moisés assim, vai lá na rocha, toca na rocha, fere a rocha, que vai sair água. Você que mexe com poço artesiano, você acha que aquele pocinho que você fura conseguiria jorrar água para 2 milhões de pessoas? Sérgio, tem gente que, eu sempre imaginei o Moisés indo lá, batendo numa pedra e saindo aquele caninho com água assim, o povo vindo de pouquinho em pouquinho, pegando água. Gente, precisou de muita água para 2 milhões de pessoas, no deserto, rios e rios, fora os animais, uma avalanche, uma coisa enorme saiu daquela rocha. Jesus vem e fala, eu era aquela rocha, eu era aquela água. Sou eu. Eu supri vocês com nuvem, com fogo, com água. Ah, eu estou enjoado de comer maná, 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 porque era o pão que veio do céu. Jesus vem em João e fala, eu sou o pão que desceu do céu. Porque lá no Egito, lá no deserto, vocês comeram o pão que caiu do céu. Jesus fala, eu não caí do céu, fui enviado do céu. O que caiu do céu, que foi lançado como um raio, chama-se Satanás. Jesus não caiu, não foi lançado, Jesus desceu do céu, o pão que desceu do céu. Então, era água com abundância para suprir a sede, o banho, os animais e tudo. E Jesus vem falando, eu sou. E tem gente que fala assim, eu quero ser como Davi, derrubar gigante. Jesus fala assim, eu era aquela pedrinha que derrubou o gigante. Não foi o Davi, fui eu. Ah, eu quero ser forte como Sansão. Você viu a história de Sansão? Quem conhece a história de Sansão na Bíblia? Talvez você conhece de filme, né? Sabia que Sansão é um homem que matou mais gente com a sua morte do que em vida? Sabia? No dia da sua morte ele matou mais gente do que toda a sua vida. Ele era um homem forte, vencia batalhas. Teve um dia lá que ele venceu não sei quantos medianitas lá com um esqueleto de cabeça de um jumento, né? Uma queixada. Era tipo uma arma, né? E matou um monte de gente. O cara era forte, mas no dia que ele foi seduzido por quem? Oh, Dalila. Dalila, lembra da música da Ivete Sangalo? Tem a ver dela que chama Dalila? Tem a música dela, chega lá de Dalila. Ele foi e se rendeu. Por quê? Deus falou para ele, não vá com essas pessoas. Ele falou, mas eu quero essa.
Sentiu o cheiro dela. As histórias sempre a mesma, né? Davi, um monte de mulher. Betseba, oh Betseba. Que mulherão. Ele olha assim e fala, tem umas 15, mas nenhuma chega aos pés daquela ali que está tomando banho. Chamou o ajudante. Quem que é aquela ali? Ah, ela é a mulher do seu soldado, está lá na guerra. Meu soldado? Está na guerra? Então chama ela aqui que eu preciso conversar com ela. Você sabe a história. E o Sansão também. Não se misture, não pai. Não, mas eu quero aquela. E ela chega e fala, você me ama? Então me fala de onde vem sua força. Ah, é de tal coisa. Aí amarrou ele lá e fez um negócio. Não, ele arrebentou. Até que ele não aguentou. Ela falou, você está mentindo, que você ainda tem força. O cara tinha sido traído 3 vezes no teste da fidelidade e ainda foi acreditar na mulher. Por último, ele não aguentou, falou, na verdade aqui, meus cabelos, cortou meu cabelo, acabou minha força. Ele dormiu, ela foi lá e tchuf! Ó, não aguentou fazer mais nada o homem. Sansão virou um gatinho. Estou falando isso, sabe por quê? Tem gente aqui que tá com o cabelo cortado faz tempo, sem força, sem ânimo, sem coragem para nada, porque resolveu fazer o que Deus falou que não era para fazer. E o texto diz que depois ele se arrependeu, ele ficou cego, cegaram os olhos dele, ele fez um pedido antes de morrer, ele ficou preso lá, o cabelo cresceu de novo, a força veio e falou para Deus, Senhor, me dê forças pelo menos a última vez. E o texto diz que ele depois pediu para o cara, me coloque bem próximo onde estão as colunas que sustentam o templo. E ele pôs as mãos nas 2 colunas e derrubou as colunas e o templo veio ruindo, matou todo mundo que estava lá dentro, inclusive ele. Sabe o que eu aprendo com essa história? Aquilo que eu falei lá no começo do culto, eu preciso morrer. Eu tenho que derrubar os templos de idolatria na minha vida, nem que eu morra junto, mas a promessa do Evangelho, Val, não é você ter uma vida diferente, é você ter uma nova vida. A nova vida é o novo nascimento, é você morrer. O Evangelho é cruz, não é maquiagem, é cruz, e cruz é morte. Morte é você morrer para a sua própria vontade, viver a vontade do Pai, dizendo, eu estou lendo aqui que o Senhor é a videira, não sou eu a videira, eu sou só um ramo. Se eu não estiver na videira, eu morro. E se eu estiver na videira, o Senhor vai me podar para eu produzir fruto. Nós vamos entrar nesse caminho depois. Mas só hoje eu quero dizer para você, Jesus está dizendo, eu sou a videira. Então, primeiro, eu sou. Ele é tudo isso que a Bíblia diz, que ele diz que ele é, e o que a Bíblia dizia sobre... Por exemplo, lá no Éden, vamos para trás ainda da história. No Éden, quando o homem pecou, assim que o homem pecou, o que aconteceu? O homem se escondeu, Deus veio falar com ele, ele deu a desculpa, eu só errei, só pequei por causa da mulher, que o Senhor me deu. Ele podia ter falado só por causa da mulher, mas não. Quer dizer, a culpa não é minha, a culpa é do Senhor que me deu isso que eu não pedi. E até hoje, eu e você fazemos a mesma coisa. A gente dá desculpa dos nossos erros. Em vez de falar assim, Sérgio, eu errei. Eu não deveria ter falado de você, Sérgio. Eu falei, eu não devia ter pego tal coisa, eu peguei. Não, é sempre... Ô, Sérgio, eu falei, mas sabe por quê? Porque aquele dia você me falou, não sei o que. Pronto, eu estou dando desculpa. Então, lá no Éden, você já vai olhar Jesus. Quando Deus vem e fala com o homem dá as desculpas, fala com a mulher... Você lembra o que Deus fala para a mulher? Para o homem ele pergunta, onde estás? Por que se escondeste? Quem fez você ver que estava nu? Aí ele fala, a serpente. E por que a serpente? Porque é a mulher que tu me deste. Aí quando ele vai falar para a mulher, ele fala assim, destes ouvido à serpente? Eu nunca tinha parado de pensar nesse texto, Val. Esse dia eu estava falando com a pastora, não estou aqui querendo puxar a sardinha para o lado dos homens, não, mas o que eu ando vendo hoje nas conversas, eu vou pegar o texto aqui só para eu não falar errado. Quando Deus vai te chamar a atenção da mulher, em João 3, no versículo 11, Deus perguntou, quem te fez ver que estava nu? Comeste da árvore que eu ordenei que não comeste? Então o homem disse, a mulher que tu me deste, tá? Disse o Senhor à mulher, aqui, versículo 13,
Versículo 13, 13. No 13, bem no 13, disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que você fez? Deus perguntou para a mulher: o que é isso que você fez? Respondeu a mulher: ele vai para Adão, o Adão joga para a mulher, mas jogando para Deus. Ele vai para a mulher joga para a serpente. Mas Deus pergunta para ela, e faz essa pergunta: o que é isso que você fizeste? Aí ela reconhece: a serpente me enganou. Então o Senhor disse à serpente. Olha só, ele vai para o homem joga para a mulher, ele vai para a mulher, joga para a serpente, ele vai na serpente, e aí ele volta nele mesmo e fala assim: então vocês estão querendo dizer que a culpa de tudo isso é minha. Eu sou o culpado. E é isso que nós estamos fazendo até hoje. Culpando Deus pelas desgraças que estão acontecendo na nossa vida. Porque nós não damos ouvido à voz dele. Nós não entendemos que ele é a videira, que ele é quem dá o fruto, é ele quem dá a seiva, é ele quem vai dizer: Marquinhos, não faça assim. Aí você fala assim: eu acho que estou ouvindo alguma coisa, uma coisa na minha cabeça, e eu vou fazer o que eu quero. Eu escutei esse dia uma palavra dizendo que eu tenho que amar a Evelyn, que eu tenho que cuidar dela, mas ela gosta de andar de moto, ela que se lasca a moto dela, com o gato dela, com o cachorro dela, ela que ela toma também violão, para cuidar da cabelo, ela que se lama, não. A palavra de Deus diz que o homem tem que ser o que na vida da mulher? Não o sacerdote, o cabeça. O sacerdote é Cristo. Cristo é o sacerdote seu e seu. Quando Cristo for o sacerdote da vida do casal, quase 90% das intrigas acabam. Sabe por quê? Quando começa a briga, os dois falam: vamos conversar com o chefe? Vamos ver o que ele vai dizer? Porque o Marquinhos não vai virar para ela e falar assim: tá vendo o que você está fazendo? Você está fazendo isso porque você não conhece o que a Bíblia fala que você deve fazer. Porque senão ela vai virar para assim: eu sei o que a Bíblia fala que eu devo fazer, inclusive eu sei que a Bíblia fala que você deve fazer e você não está fazendo, companheiro. Então ninguém vai jogar pedra no outro e vamos olhar para a Bíblia e você vai falar assim: Senhor, eu não estou conseguindo fazer o que a tua palavra diz que eu tenho que fazer com essa guria aqui. Fala que eu tenho que amar ela, mas eu estou com vontade de matar ela. Fala a verdade, Senhor. Oh, Deus, me ajuda. Seu coração se converte à palavra e você começa a falar assim: ô colega, falar a verdade para você, eu já pensei em divórcio um monte de vezes. Inclusive de réu primário, eu queria te matar. Mas eu sei que eu não consigo viver sem você, porque você é o rio que atravessa o meu deserto. Você é a mulher que Deus pôs na minha vida para ser minha companheira. Você é o homem que Deus pôs na minha vida para a gente junto construir um lar. Se porventura eu não estou sendo mais agradável, você me fala. Mas não fica fazendo isso. É difícil ter essas conversas, né? É difícil ter essas conversas sérias. Geralmente é brigando, xingando. Porque você fez isso, porque fez aquilo. Quando se converte, você não fala mais nada do que o outro fez. Você só fala do que você não está fazendo ou o que você está fazendo de errado. E se estiver fazendo, você chega e fala: me perdoe, porque eu não sou o homem que Deus gostaria que eu fosse na sua vida. Me perdoe, mas não estou conseguindo ser a mulher que Deus queria que eu fosse na sua vida. Aliás, eu não estou sendo nem um filho de Deus, eu estou sendo um servo. Aliás, nem servo eu estou sendo um aproveitador, porque eu chego para Deus: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus eu quero assim, Deus eu quero assado. Difícil se alguém chegar para você: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu estava hoje arrumando isso aqui pensando, é gostoso ir para a igreja, né? Chegar aqui, participar do culto, sentar, ir embora. O que você está oferecendo para outras pessoas que chegam aqui? Qual que é o seu coração de servo aqui nesse lugar onde a gente se reúne? Eu vejo as crianças chegando. Esse dia eu cheguei na igreja e estava uns adolescentes recebendo as crianças com um docinho. Sabe quando que a criança vai gostar de mim aqui? Quando acontecer isso, na entrada deles ali, ter 1, 2, 3 ali. Oi! Liz! Ô Liz, vem cá! Que bom que você veio, graça e paz, dá um abraço do pastor. Eita! Ó, pastor, eu tenho um docinho para você lá, tá bom? Mas tá lindo esse lacinho rosa. Quando isso começar a acontecer naturalmente, você chegar e falar assim: eu não vou só levar meu filho, eu vou conhecer meu filho dos outros também.
Eu não vou lá só para sentar e ouvir, eu vou chegar lá para oferecer algo mais do que só sentar e ouvir. Eu quero participar da vida comum da comunidade. Mas não, a gente está acostumado a usar o espaço como um lugar de curtição, porque eu sou sócio, tem carteirinha daquele lugar. E nascer de novo implica você não ter nada disso e reconhecer que você está ali porque você foi salvo e Deus te colocou ali para você servir aquelas pessoas. Por exemplo, se eu não estiver aqui na posição de servo de vocês, quando eu estou pregando aqui, vocês não têm noção. Vocês não têm noção quanto Deus está me arrebentando quando eu estou falando essas coisas. Porque quando eu falo isso, Val, Deus está me dando socos assim no meu rim, dizendo, você também precisa. É para você isso. Você não está vivendo como se fosse um ramo na videira, você está vivendo do seu jeito. Pare! Dobra o seu joelho, ora, clama! Intimidade é para aqueles que buscam. A pessoa que tem intimidade sem nem trocar ideia, encontra Deus uma vez na semana no domingo e quer chegar nele e falar, ei, parceiro. Eu falo, parceiro do quê? 6 dias divorciado e hoje quer dizer que é minha noiva? Nem casamento sustenta desse jeito. Terminando. Fui lá para Gênesis, só para mostrar que Jesus estava dizendo aqui, quando o homem pecou, assim que ele pecou, ele viu que estava nu, se escondeu. Deus pegou folhas do quê? Foi Deus que pegou ou foi o homem que pegou? Foi Deus ou o homem que pegou as folhas de figueira? Para se cobrir? Hã? Quem fez? Vamos conferir? Reproduzirá no sol do teu rosto, deu o homem a Eva, e o Senhor, versículo 21, e o Senhor Deus fez vestimenta de pele para Adão. Aqui ele fez vestimenta de pele. Mas onde está escrito que ele fez com folha de figueira? Ajuda a achar aí. Quando virou a voz do Senhor, versículo 8, Deus estava no jardim, virado do dia, se escondia, porque a mulher chamou o Senhor Deus o homem e disse, onde está? Tive medo. Então fez o homem, comeste, cadê? Hã? Não tem. Tem sim tanta folha de figueira que eles se cobriram. Isso que eu quero achar, para não ficar no... Acha o texto aí para mim. João, Apocalipse, Apocalipse. Cadê? 3:7. Abriram-se os olhos e ambos, percebendo que estavam nus, isso, cozeram folha de figueira. Quem fez a folha de figueira? Olha aqui para mim. Jesus, quando diz eu sou a videira, ele está dizendo, você ainda está se tampando com folha de figueira, meu amigo. Você está tentando resolver o seu problema. Pare com isso. Folha de figueira é religião. Folha de figueira é você tentar comprar Deus. Folha de figueira é você tentar resolver o seu problema, tampando sua vergonha. E Jesus olha para você, eu sei que é por debaixo disso aí, campeão. Não adianta. Você não resolve o seu problema. Eu resolvo o seu problema. Eu sou o que você precisa. Lá o eu sou da videira é isso. O homem fez folhas de figueira. Até hoje tem homem fazendo folha de figueira. Aí Deus vem no capítulo 3 ainda, versículo 21. Foi lá no 7, né? Agora o 21. Olha que legal, 7, 37, 21. Fez Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Deus fez o quê? Do quê? Pele do quê? Mas para tirar a pele do animal, o que tem que fazer? Entendeu? Quer que eu desenhe? Você entendeu? Jesus está dizendo, eu sou aquele animal inocente que morreu para cobrir sua vergonha. Eu estava lá no Éden. Aliás, antes do Éden eu já estava. Quando Deus falou lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Onde Jesus estava? Com ele, com o Pai. Que ele e o Pai são um. Está entendendo que você não consegue desmembrar essa verdade que Jesus é tudo o que você precisa? Aliás, Ele é só o que você precisa. E isso é tudo. Só que a gente fica dando jeito na nossa vida fazendo folhinhas de figueira. Quando Ele diz, eu sou a videira. E essa videira aqui, eu vou terminar contando essa historinha.
Eu tive pregando uma vez lá em Brumados. Brumados é perto de Alto Paraguai. Alguém conhece? Nossa, 9h15. Vou terminar. Indo para Nobres lá, Alto Paraguai, entrando à direita lá, tem um lugar chamado Brumados. Lá eu fui pregar, Sérgio, umas 50 famílias morando a mais de 100 km, mais de 80 quilômetros para dentro do mato, sem energia elétrica, sem água encanada. 50 famílias morando, plantando mandioca. Passou um missionário de avião, viu uma casinha lá, desceu próximo lá, um missionário americano, e começou a evangelizar e construiu uma igrejinha lá, e lá ficaram o povo. Eu fui lá pregar. E um dia, Sérgio, eu estava pregando lá sobre esse texto, uma igrejinha de madeira, dava isso aqui, ó. A igreja dava daqui lá, ó. Pequenininha assim, com os banquinhos aqui, ó, assim na frente. Um lampião, um gás assim pendurado, um lampião. Eu pregando, no fundo assim tinha um... Eu vou mandar foto para vocês. Tem a foto de eu sentado na porta da igreja com o violão, e depois eu com o violão assim no banheiro. Aquelas casinhas de privada, sabe? Que tem aquele tabuinha que você faz o serviço, faz aquele barulho. Dependendo da distância que está o negócio, você escuta. Se for de muito perto, espirra, tem que tomar cuidado. Estava pregando lá sobre João 15. Preguei, igual estou pregando aqui. João 15, Jesus é a videira verdadeira, o pai agricultor. Alguém sabe o que é videira? Povo do sítio. Ninguém, Júnior, sabia o que era videira. Eu já preguei em igreja assim também, na cidade, tem gente que não sabe o que é videira. Quando eu falei, nossa, eu não sabia. Eu também não sabia, que eu conheço ela como parreira de uva, pé de uva, não como videira. Depois que eu aprendi que a videira era o pé de uva, eu preguei sobre isso, Marquinhos. Terminou o culto, senhorzinho na porta, era no domingo de manhã, ele parou assim e falou: pastor, hoje eu saí daqui muito abençoado. Meu irmão, que bênção. Olha, Deus usou o irmão para me ensinar uma coisa que eu não sabia. Quantas vezes eu li na Bíblia esse texto de João 15 e eu não sabia o que era videira? E hoje o senhor veio me ensinar que é o pé de uva? Quantas vezes eu vi pé de uva e não sabia que era videira? Ai, que bênção, irmão. Mas para o senhor, o que o senhor achava que era videira? Ele olhou para mim e falou assim: eu achava que é um pé que dava vida. Eu olhei para aquele senhor e falei: quem está aprendendo aqui hoje sou eu, meu irmão. Pois é isso mesmo, o Senhor está mais certo do que eu. Jesus estava dizendo: eu sou o pé que dou vida. Sem vocês estarem em mim, vocês não têm vida. Por isso ele é a videira, o produtor de vida. Sem ele, eu e você estamos vegetando nesse mundo. Estamos vivendo para o nosso umbigo. Estamos fazendo o que nós queremos, do jeito que queremos, e achamos que no dia do acerto de contas vamos apresentar uma folha de figueira e dizendo: posso entrar? Ele vai dizer: não te conheço. Você nunca quis a vida que eu morri e ressuscitei para te dar. Porque você viveu a sua vida para você. Então eu quero parar só nesse versículo hoje. Eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira. E ele diz assim, ó: o meu pai é o... Tem mais esse outro ponto aí, que eu quero que você entenda o que é a função do agricultor. E às vezes eu vou chover no molhado, que vocês entendem mais do que eu de agricultura. Mas eu estou estudando isso. Eu não estou aqui para ficar falando do que eu penso. Eu estou indo para aquilo que o texto está dizendo e vou estudar sobre isso. Qual é a função, o que faz o agricultor? Ele chega e fala: não sei se você plantou hoje ou não. Ah, vou jogar uma sementinha ali. Não, nossa do céu. Quem plantou sabe como que é. O tempo, a semente, a terra, o solo, o investimento, a lua, a chuva... O inimigo que vem e rouba a semente. Lembra lá do semeador? É nesse rumo que nós vamos na próxima semana. Eu quero que você leia. Eu estou todo dia, o pastor está de prova. Eu vou dormir, ligo o celular, João 15. E antes de dormir eu escuto o texto todinho. Falo: Senhor, tem muito mais coisa nesse texto que eu não sei, mas que o Senhor está querendo dizer para nós. Talvez você fale assim: ah, mas eu já sei esse texto. Fica com a palavra do velhinho lá na porta da igreja. Videira é um pé de vida. Alguém que veio para dar vida. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a água, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Ele é tudo.
Por isso que eu veio vontade de cantar aquela canção. Tu és tudo para mim, meu futuro a ti pertence, sei que jamais me deixará, não me canso de te... Essa parte aí é triste, né? Não me canso de buscar. Fica aqui sentado 1 hora ouvindo a pregação, já está cansado. Mas no jogo, 2 horas. Não me canso de te buscar. Feche seus olhos, vamos orar, estou terminando. Senhor, em nome de Jesus, temos aqui alguns irmãos presentes, outros que estão conosco aqui, o Heitor, a tia Lourdes, pedindo a oração pela Sheila, Maria, Cida, Fernando, Ivone, o Venâncio. Senhor, abençoe o nosso país, a nossa terra, minha mãe, Dona Conchita, Deus abençoe ela, meu primo, Jerry, o pessoal lá de Porá, que às vezes participa conosco, a turma lá de Portugal, de Cuiabá, meus irmãos em Brasília. Em nome de Jesus, aqueles que estão nos ouvindo, a Dona Helena, lá na... Como que é o nome da terra lá? Como que chama aqui, depois do Santo Antônio do Leste? Não. Onde tem um... Nós fomos buscar, cadê o Sérgio? Nós fomos buscar o Papai Noel lá, a filha do Papai Noel. São Joaquim, Nova São Joaquim. Deus abençoe o povo que está nos ouvindo lá também, junto com o Zé, a Janete. E os parentes de vocês, que para quem vocês enviam esse link, tomara que faça isso. Para aqueles que não conhecem Jesus, que eles aprendam e conheçam quem é a videira verdadeira, que é Cristo. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ensine a tua palavra. Nós não vamos redar o pé da direção que o Senhor está nos dando em relação a aprendermos mais do Senhor. Não é de religião, não é de esquemas táticos ou técnicos, mas sim do puro evangelho de Jesus, quando ele diz que ele é a videira verdadeira e que nós não conseguimos produzir frutos por nós mesmos, porque o fruto é produzido pelo poder da videira. Então nos ajude a permanecer no Senhor todos os dias. Abençoe as famílias que estão aqui reunidas. Que a graça do Senhor, o amor do Senhor, seja sobre cada um aqui, os irmãos lá do Maranhão que participam conosco, Senhor, da família do Antônio, da família da Evelyn, do Marquinhos, do Sérgio, da Chayane, do Júnior, ó Deus, o pessoal do Goiás, ó Deus, a família do Gilson, da Valdirene, lá em Aparecidinha, em todos os lugares onde essa palavra do Senhor estiver entrando pela uma comunicação que gere vida e salvação sobre este lar, em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém. Amém. Graça e paz. Deus te abençoe. Uma boa semana. Não vá embora sem dar um abraço em alguém.